Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar sobre o primeiro versículo do Salmo de número 64. Vamos ler? Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Quero glorificar a Deus pela Bíblia Sagrada, por tudo que ela tem, por tudo que ela contém, por tudo que ela significa, por tudo que ela apresenta. Ela é uma preciosa semente. E se nós a utilizamos numa semeadura espiritual de fé, de confiança, de consciente fé, em que o Senhor vai produzir efeitos salutares na vida de quem ouve, vale a pena continuar falando a palavra de Deus. Pois bem, o Salmo 64 é um salmo muito sério, um salmo que merece a nossa atenção. É muito fácil deduzir, depois da leitura global deste salmo, que Davi estava sendo ameaçado por conspiração de seus inimigos. A palavra inimigos sempre esteve permeando a vida do salmista Davi. Tanto que, ao terminar os seus dias, ele se postou realmente como um herói, mas um herói feito por Deus, um herói porque Deus sempre batalhou em seu favor. Então, na verdade, ele só foi herói porque esteve à sombra do supremo herói do universo. Salmo 64, verso 1. Há 4 lições que eu quero deixar aqui com os amados irmãos. Primeira, Davi nos ensina que quando existem conspirações contra nós, nós não devemos perder a calma, nós não devemos perder o rumo, nós não devemos nos atemorizar, nós não devemos experimentar uma sensação de fracasso. Primeira lição, o que não fazer quando os inimigos conspiram contra nós. Segunda lição, Davi nos ensina logo a partir do versículo 1, que a solução imediata, a solução sempre recomendável, a solução permanente é sempre esta. Devemos orar a Deus buscando proteção. Este segundo ponto é muito importante e deve também ser como bússola na nossa vida. Tem problemas? Busca a Deus. Está em dificuldades? Busca a Deus. Os inimigos se levantam contra a sua vida? Busca a Deus. Tudo está escuro à sua frente? Busca a Deus. Sente uma perspectiva de derrota que se aproxima? Busca a Deus. A terceira lição do Salmo 64, mais particularmente do verso 1, é que nós devemos acreditar na nossa oração. Crer na nossa oração significa crer que Deus vai ouvi-la. Crer na nossa oração significa que nós oramos segundo a vontade de Deus. Crer na nossa oração significa que ela está absolutamente sujeita à operação de Deus em nossa vida. Então não é o valor soberano da nossa oração, é a fé, a confiança, a crença sincera de que quando oramos a Deus, Deus nos ouve. Porque é Deus, porque é Pai, porque é amigo, porque é fiel. A próxima lição que Davi nos ensina neste salmo, particularmente verso 1, é que nós temos que acreditar que vai chegar uma solução, vai acontecer uma resposta, vai surgir uma luz nessa escuridão espessa e cruel. Vai surgir uma resposta de Deus. Em último lugar, eu quero mencionar agora para os irmãos que Davi usa 3 vezes o possessivo no primeiro versículo. Ó Deus, ouve a minha voz. Depois ele disse, na minha oração. Depois ele disse, na minha vida. Como eu sempre digo, é bom respeitar a maneira como a Bíblia está escrita. Então não vamos alterar os fatores. Primeiro, minha voz. Segundo, minha oração. Terceiro, minha vida. Vamos examinar agora esses 3 importantes detalhes do verso 1
no Salmo 64. Primeiro ele fala da sua voz. Ele diz, minha voz. O que você está fazendo com sua voz? Primeira coisa que eu aprendo quando eu leio aqui a minha voz, neste versículo, é que o silêncio nunca é uma saída para nós. O que eu sempre estou observando nas Escrituras Sagradas é que nós precisamos expressar o nosso sentimento. Temos fé? Vamos falar que temos. Temos esperança? Vamos publicar a nossa esperança. Estamos conscientes do que Deus pode fazer por nós? Vamos então tornar isto audível aos que nos rodeiam. Use a sua voz. Agora, use a sua voz com sabedoria. Use a sua voz com inteligência. Não use a sua voz para afrontar o inimigo. Use a sua voz para falar com Deus. Não use a sua voz para criticar aqueles que estão errados. Quantas vezes nós também temos estado errados? Use a sua voz para pedir misericórdia, para pedir graça, para ajudar. Use a sua voz para abençoar. Use a sua voz para orar. Davi disse, ó Deus, a minha voz na minha oração precisa ser ouvida. Ouve a minha voz na minha oração. Que é que está diante de nós um grande princípio espiritual. Canalize a sua voz para oração. Não use a sua voz para murmuração. Não use a sua voz para reclamação. Use a sua voz para oração. Faça como o leproso, que usou a sua voz para dizer que sabia que Jesus podia curar. Use a sua voz como usou o centurião, cujo servo estava enfermo, e ele disse para Jesus, dize uma palavra, e o meu criado sarará. Use a sua voz para proclamar que Jesus é a única resposta, como Pedro usou a sua voz quando disse, tu tens as palavras da vida eterna. Use a sua voz para orar, use a sua voz para declarar, use a sua voz para declarar o bem, para declarar o positivo, para declarar o esperançoso, para declarar o factível, para declarar o caminho que Deus ou já abriu, ou está abrindo, ou vai abrir para nós. Senhor Deus, ouve, primeiro, a minha voz, segundo, a minha oração. Então não é apenas uma oração de murmúrio. Há uma diferença muito grande entre murmúrio e murmuração. Não é apenas uma oração de murmúrio, é uma oração com voz, uma oração com palavras, é uma oração audível. Não é que Deus dependa do volume da nossa voz, dos decibéis da nossa oração. É que nós é que temos a obrigação de torná-la pública. É preciso que nós expressemos o significado dos nossos sentimentos através da nossa voz expressa em oração. Primeiro, minha voz. Segundo, minha oração. Se você usa a sua voz para fazer a sua oração, aí vem o número 3, o possessivo terceiro deste versículo 1 do Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz. Na minha oração, guarda minha vida. Se a minha voz está canalizada para a minha oração, e a minha oração chegou ao meu Deus, esse meu Deus vai preservar a minha vida. Deixo estas palavras na sincera esperança de que lhe façam bem, no sincero desejo de que lhe abençoe, naquela esperança de que você naturalmente vai beber desta fonte tão preciosa que é a palavra de Deus. Mergulhando nas Escrituras é o dever de cada servo de Deus. Nós não estamos como Pedro na primeira parte da história da pesca maravilhosa, quando ele estava junto à terra. Jesus disse, faze-te ao mar alto, mergulhe na palavra e recolha dela o de bom, o de sadio, o de proveitoso, o que de edificante existe para a sua vida. Vou recapitular a leitura aqui do Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. A
primeira palavra do versículo é Deus. O primeiro personagem do versículo, Deus. O último personagem do versículo é o inimigo. Entre Deus e o inimigo, quem está? Está a minha voz. Quem está? Está a minha oração. O que está? Está a minha vida. Deus a todos abençoe, no nome extraordinário do Senhor Jesus. Está lhe fazendo bem esta série de meditações que eu estou trazendo sobre textos na Bíblia Sagrada e, ultimamente, no livro de Salmos? Se estiver lhe fazendo bem, compartilhe com outras pessoas. Espalhe a palavra, espalhe a mensagem. Faça como está escrito no livro do profeta Isaías. Tu, anunciador de boas novas, veicule o que é bom. Distribua a mensagem de paz. Espalhe boas novas do Evangelho do Senhor. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Eu estou crendo que você vai assinar a Biblioteca Digital. Por quê? Eu estou crendo porque você é muito interessado na Palavra de Deus e a biblioteca tem centenas e centenas e centenas de itens, todos eles relacionados com a Palavra de Deus. Vamos mergulhar na Bíblia enquanto é possível. Deus não nos levantou para sermos surfistas. Ele nos constituiu como mergulhadores de sua palavra. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde, seus negócios, seu ministério, sua igreja, a sua fé e a sua esperança sejam conservados no Senhor Jesus. Amém e amém.